E aí, pessoal, estamos começando aqui um vídeo onde vamos falar sobre as principais lutas do card desse final de semana. Carlos Prates contra Ian Machado Gary, o pseudo brasileiro, o pseudo irlandês, seja lá de onde ele vem. E estamos aqui com a presença ilustre, fazendo sua estreia oficial aqui no canal, Igor Serafini, do canal Punch. Seja muito bem-vindo, Igor. Pô, prazer estar contigo aqui, Carlos. Pô, tô feliz demais. Mas vocês imaginem, hein? Tem 1 ano e meio de canal Punch, mais ou menos. Há 1 ano e meio atrás, estava assistindo todos os vídeos do Carlos Figueira. Vídeo de história, vídeo de análise. E agora tô aqui com o Carlos Figueira. É brincadeira, eu venci na vida. tô me sentindo velho. Pô. Imagina eu, então, pô. Antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês... Pessoal, cria logo sua conta na Stake. Como é que você, fã do UFC, que é inscrito aqui do canal, que acompanha o UFC todo final de semana, tá jogando em outro lugar sem ser stake.bet.br? Já falei, a Stake é a patrocinadora oficial do UFC e somente lá que você tem promoções exclusivas para fazer suas apostas nos cards do UFC. Inclusive, já me prometeram que no UFC 315, no mês que vem, teremos uma super promoção. Eu não posso falar nada por enquanto, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena. Então já cria sua conta na Stake, link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, e não perca as promoções exclusivas e principalmente a promoção do UFC 315. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. E vamos lá, vamos começar porque, já vamos começar aqui com uma pedrada, né? Ikran Aliskerov contra André Sergipano Muniz. Cara, Sergipano, eu tava até te falando aqui em off, né? Eu tinha uma esperança tão grande nesse cara. Depois que eu vi ele finalizando o Jacaré, eu pensei, pô, se o cara finalizou o Jacaré, pode vir Deus e o mundo pra cima dele, né? Finalizar o Jacaré, afogar o tubarão na água, é basicamente isso que ele fez. Os resultados recentes dele, eu acho que ele meio que já chegou num teto, infelizmente. Não tenho me surpreendido muito com as últimas atuações do brasileiro. Enquanto isso, tá aí o Ikran Aliskerov, que era pra ter sido uma promessa, né? Ele foi catapultado, poderia ter entrado direto no top 5 com aquela luta contra o Robert Whittaker. Infelizmente, tomou um choque de realidade, né? Foi tirado pra nada pelo Whittaker. Mas, porra, é o Robert Whittaker, né? Querendo ou não, eu acho que apesar daquela derrota, não tira o perigo do Ikran Aliskerov, que pode ainda brigar nas cabeças, pode ser um cara de destaque na divisão, tanto que é o franco favorito pra essa luta, e sinceramente eu não imagino como o Sergipano pode ganhar desse cara. Eu, sinceramente, acho que é um franco favoritismo aqui nessa luta. O que tu acha, Igor? Cara, o Sergipano caiu no mesmo problema que 90% dos caras do jiu-jitsu que migram pro MMA caem, né, cara? Que é a dificuldade com o wrestling, né? Com as quedas, né? Isso é um problema recorrente que eu até acho que as próximas gerações, assim, de lutadores de jiu-jitsu que migrar para MMA vai ter menos por conta do no-gi, né? O pessoal já treina o wrestling já para competir no no-gi, que é o que dá dinheiro hoje no jiu-jitsu. Então, eu acho que o Sergipano vem da geração do pano, uma geração que tem dificuldade de derrubar, especialmente caras como o Aliskerov, que tem base no wrestling, né? Eu concordo contigo. Acho que o Aliskerov é favorito. O Sergipano, a gente tinha esperança, né, cara? E, infelizmente... Pô, perdeu pro Paul Craig, né, cara? É complicado, né? Mas, assim... É aquela nota de corte, né? Se tu não passar do Paul Craig, pode voltar que você não tá pronto ainda não. Foi, honestamente, é uma nota baixa de corte. É uma nota baixíssima de corte. Pô, e o jeito que o Sergipano perdeu pro escocês, cara, pra mim deixou bem claro, assim. Você ainda não está pronto. Volte. E, infelizmente, até agora ele não voltou e acho que não vai ser dessa vez. Ganhou do coreano apertado, né, também. O tartaruga, né, de ferro, né? Ganhou apertado. Cara, então, porra, sinceramente eu torço muito pra que ele consiga, né? A gente vai torcer por ele, mas eu acho muito difícil, cara. Eu acho que o Ikran Aliskerov tem a faca e o queijo na mão. Pode ser, inclusive, que queira fazer aquele jogo mais chato, né? Pra espremer o resultado, já que tá vindo numa fase meio irregular, mas, sinceramente, pra mim é franco favoritismo do Ikran Aliskerov. E eu tô até checando aqui pra ver se ele é o maior favorito da noite, porque, pelo menos na Stake, o Sergipano é a segunda maior zebra da noite. Apostando 100, se o Sergipano ganhar, você leva R$500 pra casa. Se o Sergipano ganhar, vai ser uma zebra na proporção das odds. Pode ter certeza. Vai ser bem real mesmo essa odd aí. Muito difícil. Quer deixar um palpite? Resultado? Cravar assim o resultado? Eu acho que vai por pontos pro Aliskerov. E você? Não, eu acho que ele nocauteia, cara. Eu iria Ikran Aliskerov por nocaute no primeiro round. Cara, essa aqui é uma luta veterano contra veterano, né? Nicolas Dalby
contra o Randy Brown. Randy Brown que, pô, ele tem um frame perfeito pra sobrar nessa categoria, né? Imenso pro meio médio, tem 1,90. Ah, mas olha só, parece que essa luta aqui vai ser no peso médio, na verdade, ó. Tá? Não sei. Aqui tá dizendo 83,9, mas aqui tá dizendo meio médio. Pode ser o peso de luta, né, deles, né? Então os dois não bateram peso? É isso? Não, mas agora sim, não sei, cara. Vou ser muito honesto, não sei porque... Vamos dar uma checada aqui. Meio médio. Meio médio, é isso e mesmo. Pelo que eu 77, vi, e pelo que eu vi, só o Giga Chikatsu não bateu peso, né? Então acho que é isso aí. É isso mesmo. Tá errado. Vamos, como estão deixando a gente interpretar, né? Vamos interpretar então que vai ser nos meio médios. Nicolas Dalby, pô, os dois, cara, pô, dá pra dizer a mesma coisa dos dois. São dois caras assim que estão nessa jornada há muito tempo, né? O Dalby já tá mais velho, tá com 40 anos de idade. O Randy Brown, talvez... Acho que dá pra dar ele um título. Dá pra dar ele um título assim. O desranqueado mais perigoso dos meio médios, sabe? Ele é o rei dos desranqueados. Cinturão de madeira pra ele. O Dalby, ele é mais velho, só que ainda aquele coroa enxuto. É um cara que ainda dá um trabalhozinho. Mas acho que o que vai fazer a diferença nessa luta vai ser o frame, sabe? A diferença de tamanho, de envergadura do Randy Brown. Acho que vai aproveitar isso pra fazer aquela luta do sonífero, né? Aquela luta mais pontual. E, cara, é mais uma luta assim que eu não consigo enxergar muita coisa diferente. Eu acho que o Randy Brown vai vencer. E essa sim eu acho que vai ser uma luta bem chata, pra falar a verdade. O que eu imagino é o Nicolas Dalby indo pra cima daquele jeito e o Randy Brown usando a envergadura de perna de braço dele pra fazer aquele striking pragmático dele, né? Pra quem acha que não tem como amarrar em pé, Randy Brown é um exemplo de que sempre dá pra amarrar em pé. E a Gary também, que nós vamos falar logo mais também. Então, assim, é um estilo de luta chato. Sean Strickland, perfeito. Exemplo não falta, né? De amarrão em pé. Vamos pra guerra. Essa é a guerra. Jab, chute frontal. Jab, chute frontal. É sempre assim, né? Mas, cara, a idade, cara, assim, eu sempre tenho um receio com lutadores de 40 anos, porque, assim, o Dalby não mostrou queda ainda física. Mas, cara, assim... Pode ser que nessa já não apresente, né? Então, assim, a nível de palpite, eu nunca confio muito, não sei que seja um casamento muito bom pra ele, eu nunca confio muito num cara de 40 anos de idade, cara. Assim, pô, é que a chave gira muito rápido, né? É de uma luta pra outra, a chave gira muito rápido quando chega nessa faixa etária e, porra, querendo ou não, o cara vai ficando mais lento, perde a explosão, vai ficando... Isso dá... mais assim, tempo de reação, principalmente pra um cara como o Randy Brown, que ele não precisa caçar, né? Ele espera o cara e o soco dele vai chegar muito antes do jab do Nicolas Dalby. Então, é aquilo. Vai ser aquela luta pragmática, chatinha, pontuando a distância, fazendo a gente dormir, né? Vai ser a hora do Monster, né? Vai ser a hora do Monster nessa luta. Não é propaganda não, mas vai ser a hora de você abrir a latinha de Monster pra tentar ficar acordado até o fim da noite. Nas últimas lutas dele, ele só nocauteou o Marretinha, porque o Marretinha cansou muito, né? Morreu naquela luta, né? Mas, fora isso, as últimas, sei lá, 10 lutas dele, desde 2020, é só decisão. Algumas delas divididas, inclusive. Então, gente, sinceramente... Mas essa aqui é a luta da decisão. E agora, vamos lá. Vamos falar sobre esse cidadão aqui, o nosso querido Michel Pereira, que, cara, eu vou dizer pra você, eu fiquei com pena na última luta do Michel Pereira, porque eu não... Assim, eu até esperava que ele fosse perder pro Hernandez, mas eu não esperava o que aconteceu, cara. Pô, ele foi massacrado. A verdade é essa, assim. O Anthony Hernandez, ele tirou pra nada o Michel Pereira. Cara, foi uma daquelas surras que, dependendo da mentalidade do atleta, muda, sabe? Foi uma surra... Vou citar de novo o Tony Ferguson. O pessoal reclama aqui que eu cito muito o Tony Ferguson. Mas, pô, foi uma surra nível Gate Ferguson. E, dependendo da mentalidade do Michel, pode ter mudado a carreira dele pra sempre. Porque foi uma surra muito forte, muito pesada. E, assim, outra coisa também que a gente tem que comentar nessa luta é que, porra, o Michel Pereira, mais uma vez, tá pegando um cara fora do ranking. Cara que virou também porteiro de desranqueado. Eu sinceramente não sei o que o UFC vê tanto nesse cara, que já tentaram botar ele contra o Strickland, já tentaram promover ele diversas vezes, o Abus Magomedov. Sinceramente, ainda não sei o que o UFC vê nele. E, cara, sobrou pro Michel esse cara que, pô, vencer, não vai pra lugar nenhum, perder, tá fora do ranking. Então, é uma luta, assim, sem pé nem cabeça, que, se eu não me engano, até o próprio Michel falou que ele só aceitou mesmo pra receber o pagamento, né, pra receber o chequezinho dele, que ele precisa pagar as contas. Mas, pô, sinceramente... O casamento não me assusta, porque até...
falando um pouco sobre o Abus, o que eu desconfio? Por que o UFC quer promover o Abus? Porque apesar dele ser russo, ele está baseado na Alemanha, que é um mercado que o UFC não tem hoje nenhuma, vamos dizer assim, representatividade. Fala um lutador alemão aí, pô. Não tem. Ilha Topuria. Não, Ilha Topuria não. Geórgia, Espanha e... Alemanha. Na Alemanha, verdade. Mas ele não representa a Alemanha, né? Sei lá, cara. O cara tem polinacional. Me lembra até o Jagar Moussassi, que era iraniano, armênio, holandês e inglês. Porra. Decide aí, cara. Mas assim, cara, eu acho que o UFC quer ter um cara ali que possa abrir mais porta ali, representando a Alemanha, eu acho que essa é a intenção, entendeu? Eventualmente fazer um Fight Night lá, ganhar mercado na Alemanha, entendeu? Acho que é uma coisa que o UFC tem interesse e como o Abus representa a Alemanha, é uma maneira. Agora, em relação à luta, cara, o Michel perdeu a última luta dele com outro ranqueado, naturalmente ele vai pegar um desranqueado, né? Poderia ser outro, foi o Abus, mas poderia ser outro, né? Assim, questão de casamento de estilos, eu acho que o Michel Pereira vence. Assim, pra mim ele é favorito. O Michel, a dúvida do Michel é sempre a questão do gato. Porque a questão do Fluff, por exemplo, você citou, foi uma costa. Mas o Michel quase nocauteou o Fluff no primeiro round, cara. O Michel chegou muito perto. Eu acho que se o Michel não tivesse tirado do pé, o Michel, acho que ele quis tirar o pé pra guardar gás e não adiantou nada. Eu acho que se ele tivesse ido até o fim, colocado pressão, o Fluff ia ceder. Tirou o pé pra preservar o gás, só que o gás já tinha acabado. Tinha acabado, entendeu? Então, assim, cara, o Michel, assim, ele deu uma entrevista essa semana, falou que comeu um macarrão com óleo, que ele passou mal, mas o problema é o seguinte, ok, pode ter acontecido mesmo, eu acredito e tal, você tá falando, eu acredito, mas o problema é que ele já teve problema com gás antes, né? Não é a primeira vez que aconteceu, entendeu? Então, assim, no peso médio foi, mas também foi a primeira vez que ele passou do primeiro round. Então, eu acho que a surra do Fluff representa muito mais a falta dele, de gás dele, do que a diferença de nível. Eu acho até o Michel melhor do que o Fluff como lutador, se você olhar só a parte técnica, mas obviamente MMA não é só a parte técnica, tem gás, tem um monte de coisa, né? E lutador sem gás, lutador cansado, não importa o quão bom ele seja, se ele não tá conseguindo ficar em pé direito, meu amigo, ele vai ser espancado por um cara pior, melhor, mais ou menos, não interessa quem é o adversário, a tendência é dar merda, entendeu? Então assim, eu acho que, tecnicamente, eu acho que o Michel é melhor do que o Abus. Vai ganhar. Mas o meu medo o Abus também tinha problema com gás, o cara. O Abus hoje tá com o Renan Martins, nutricionista que trabalha com os caras da Fight Net. Tá com um preparador físico brasileiro também. O russo veio aqui no Brasil buscar ajuda pra resolver o problema do gás. O Michel tá fazendo mesmo? Uma pergunta, né, que a gente não sabe responder. Será que o estilo de vida... Porque o Michel já falou abertamente que gosta de tomar birita, que gosta de ir pra zoeira, que ele já falou, cara, entendeu? Não é segredo. Ele falou que gosta de comer. Apareceu no canal do Caio. Eu também gosto, tá, gente? Já vou avisando, mas só que eu não sou lutador. O Caio Borralho, no canal dele, teve um trechinho de um vídeo dele que o Michel fala que tava com 106 quilos. Isso tem, sei lá, 3 semanas, cara. 106 é muito peso pra ele tirar, entendeu? Então, assim, a dúvida é sempre essa. Se você pedir o meu palpite, eu acho que o Michel vai nocautear esse cara rápido. Uhum. Mas se passar do primeiro round... Pô, eu tava até abrindo aqui o Tapology do Abus, e assim, as últimas 2 lutas dele acabaram no terceiro round, né? Ele venceu o Warley Alves por decisão, vamos combinar que é o Warley Alves, né? No finzaço da carreira, e a outra foi contra o Bruno Ferreira, que ele finalizou no terceiro round. Se eu não me engano, foi uma virada. Eu lembro da finalização, mas eu tenho pouca recordação da luta, mas eu acho que foi uma virada. Assim, tá chegando até o terceiro round. Chegou 2 vezes, né? Nessas 2 últimas lutas. A questão é se ele consegue sobreviver a esse primeiro round do Michel e ainda ficar bem o suficiente pra poder reverter, né? Eu acho que o Michel tem boas chances. Não vejo nada demais no Abus, cara. Você quer saber minha opinião? Assim, porra, eu nunca mais confiei nele depois da sova que ele tomou do Strickland, porque aquilo ali foi vergonhoso. Pô, o cara não teve uma blitz, não teve nada de assustador que ele fez com o Strickland no primeiro round, a ponto dele ficar cansado daquele jeito. Ele tava correndo, ele tava fugindo do Strickland. Esse aqui eu acho que é Michel Pereira também, e digo mais, via rápida. Primeiro, segundo round, acaba, acho que mais provável o primeiro round mesmo, e é isso. Até agora esse card tá bem tranquilo de palpitar, já vi aqui qual vai ser a próxima luta e acho que vai ser fácil também. Concordamos então mais uma vez? Concordamos.
Tá ficando até chato, né? Tá, Discorda aí. Eu vou de Abus Magomedov, então. Por nocaute em 30 segundos de luta. Não, pô. Essa aqui, ó. Giga Chikadze contra David Onama. Pô, cara, e vou dizer pra você que eu tava bem mais confiante pra essa luta antes de sair a pesagem. Porque, tecnicamente falando, vamos combinar, né? Chikadze é muito superior ao David Onama. Cara, a única questão que eu tô em dúvida, sinceramente, em relação a essa pesagem, que pode dizer pra gente que o corte de peso não foi lá essas coisas e talvez ele não esteja 100%. Eu acho o David Onama mediano demais, cara. Porque assim, eu entendo que você tá falando da pesagem, mas às vezes o cara teve uma dificuldade para bater o peso, mas vai ter uma recuperação boa. Você entendeu? Não é o fato do cara não ter... Foi por 1 pound, foi uma diferença pequena, né? Ele vai ter... São 400 gramas, né? Foi até a diferença que o Jean quase não bateu, né? Porque o Jean, na última luta dele, ficou 1 pound e depois ele volta e bate, né? Mas... Uma barra de chocolate de diferença, né? Uma barra de chocolate. Mas... Sem querer insinuar nada, não, mas... Mas, enfim, cara, eu acho o Chikadze melhor do que ele. E o David Onama não tem chão pra, sei lá, pra derrubar o Chikadze, amarrar o Chikadze. Ele não é bobo de chão, o Onama, ele sabe fazer chão, mas assim, não é um grappling de elite, um baita wrestler, ele é um striker. São 2 strikers, entendeu? Se for questão de colocar dinheiro, não iria no Onama, não. Eu acho que o Chikadze tem mais chance de ganhar essa luta aí, cara. Mas eu acho que vai ser por pontos ali, daquele jeito bem Chikadze de ser, né, cara? Cara, eu tô sentindo que pode pintar um nocaute do Chikadze, pra falar a verdade. Será? Eu tava lembrando agora daquele chute que ele dá na linha de cintura, sabe? Uhum. Eu acho que pode pintar esse chute aqui no Onama. Deixa eu olhar no Tapology aqui qual que foi o último nocaute do Chikadze, porque a minha memória... Tô velho, gente. Será que foi o Edson Barbosa ou não? Ele ganhou do Caceres por pontos, foi o Edson Barbosa, em 2021. Ele lutou pouco, né? Ele lutou só 3 vezes de lá pra cá, quase nada, né? 2 derrotas, Qatar e Allen. Eu iria por pontos nele, mas, assim, o nocaute pra um cara do nível dele nunca pode ser desprezado. É possível, claro, entendeu? Sempre possível. Do lado do Onama, o que tem de positivo é o fato de que ele é mais jovem, né, cara? Mas se você olhar racionalmente, acho que é o Chikadze. Se você olhar racionalmente, você tá falando de um cara que veio de Uganda. O que você pode esperar de alguém que treina em Uganda? Qual a tradição de Uganda no MMA mundial? Nenhum. Os guerreiros lendários de Uganda vão abençoar o Onama nessa luta. Giga Chikadze, fechou aqui, combinamos mais um. Tá muito combinadinho aqui esse vídeo. Tô gostando disso. A gente não tem culpa do Card de ter casado lutas tão óbvias. É essa, por exemplo. Não tem como a gente discordar dessa, né, cara? Pô, essa aqui, né? Não tem o que comentar, realmente. Mas como é que eu vou discordar alguma coisa? Fala. Não, eu ia brincar e falar que o Anthony Smith ia ganhar, mas, pô, nem brincar. Não tem como, cara. Não tem como. Pô, na última luta contra o Dominic Reyes, ele entrou... Ele já não quer mais estar aqui, cara. Ele literalmente tá aqui pra cumprir contrato. Eu acho que ele já falou que vai se aposentar nessa luta, já tá definido. E eu acho que essa é literalmente a última luta dele no UFC por contrato, sabe? Não é nem que ele escolhe. Eu acho que ele poderia ter parado contra o Dominic Reyes, mas acho que ele quer cumprir ainda o contrato. E acho que essa é a última luta. Porque vai que, eu podia me aposentar, mas sei lá, ainda ia ficar vinculado ao UFC. Então, caso eu quisesse voltar pra fazer uma luta de boxe ali, um boxe sem luva, eu não ia poder fazer porque ainda tem essa última luta sobrando, sabe? Então, pra cumprir, fechar o que é que ele tem que fazer com o UFC, vamos fazer mais essa luta. Obviamente, ele mesmo já disse que inicialmente ele recusou essa luta, porque tá óbvio aqui o que o UFC quer fazer, né? Quer tentar mais uma vez promover um atleta chinês. O cara tá com a faca e o queijo na mão, tem tudo pra vencer e bem essa luta, tem tudo pra nocautear bonito o Anthony Smith. O Zhang, ele tá numa sequência assustadora de vitórias, pra falar a verdade. Ele não perde desde 2019, ou seja, quase 6 anos invicto, né? Cara, o Zhang vai nocautear o Anthony Smith no primeiro round. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Eu também acho o Tigre da Montanha, né? Esse moleque, cara, é diferente, cara. Ele tem muita explosão, muito poder de nocaute, numa categoria que tá aí. De fato, eu concordo com você. Se tem um nome pro MMA chinês dar uma decolada, é esse cara. A pergunta só que eu tenho, assim, em relação a ele o Anthony Smith fatalmente vai tentar pôr ele pra baixo. Eu não acho que o Anthony Smith vai ficar de bobeira, a não ser que ele seja muito burro. E nunca duvide da capacidade do lutador fazer. Você não tá falando de um Albert Einstein aqui, né? Exatamente, né? Você não tá falando de um Georges St-Pierre, não é um... Smith nunca foi primor de QI de luta. Exatamente. Né?
Cara, é isso. Ou ele tem a sorte de cair uma casca de banana no meio do octógono e o Zhang escorregar, e ele, opa, tá no chão, aí mergulha. E ainda assim, eu acho que não é garantido. Mas de resto, é primeiro round, questão assim, dessa luta acabar em 2 minutos. E mais uma vez a gente concorda, cara, esse UFC aqui tá bom, viu? Quem quiser fazer uma fezinha na stake nesse final de semana, esse aqui é o card. Pelo menos o principal tá bem tranquilo. Acho que se você baixar aqui, tem essa luta que... Pronto, tá aí uma luta difícil de palpitar, porque as duas são igualmente ruins. Exatamente. Entendeu? Porra, mas a Chelsea Chandler é mais ruim, eu acho. Eu acho que é impressionante. Essa aqui realmente vai ser um quebra-cabeça. Carlos Prates contra Ian Machado Garry. Cara, vamos lá, né? Primeiro de tudo, não era pra ser hoje, ou não era pra ser amanhã essa luta. Não era nem pra ser essa luta, era pro Carlos Prates já ter lutado contra o Geoff Neal. O Carlos Prates tá na ponta dos cascos, certo? Tá no camping há bem mais tempo, tá se preparando há muito mais tempo. Então, assim, tá brilhante, tá perfeito. E tá numa fase simplesmente fenomenal. O cara venceu 4 lutas em 2024, todas foram por nocaute e todas venceram prêmio de bônus da noite. É uma coisa, assim, que eu não lembro de ter visto no UFC. Eu até recordei o Kevin Holland, que venceu 5 lutas em 2020, né? Mas acho que todas não foram pela via rápida, eu acho que teve uma decisão ali e não venceu o bônus em todas. Então, o que o Carlos Prates aqui tá fazendo é algo... Cara, eu ainda não entendo como é que ele não explodiu ainda, sabe? Que ele não tem ainda mais reconhecimento pela grande massa brasileira. E é interessante, né? Porque, assim, ele é a maior esperança de ser um campeão numa categoria que nunca teve um brasileiro vestindo o cinturão, né? O Carlos Prates, o meio médio, pra quem não sabe, é a única categoria masculina que nunca teve um campeão brasileiro. Batemos na trave, né? Com o Durinho, com o Demian, mas... O Thiago Pitbull também, né? Pitbull. Teve o Rafael dos Anjos com o Kobe Covington. Era interino esse, né? Eu acho. Mas conta. Se for assim, conta. Pra gente já conta. E aí você tem o Ian Garry, que, primeiro, aceitou essa luta sem ter um camping completo. Ele vem de derrota pro Shavkat Rakhmonov e eu até te mandei no WhatsApp, né? Que, assim, eu não sei como é que ninguém tá comentando muito sobre isso. O cara tá com um rombo no rosto, né? O cara tá com um corte imenso no rosto, uma cicatriz do Harry Potter no rosto, o Ian Garry. Mas pode ter certeza absoluta que se essa luta não acabar no primeiro round, no fim do primeiro round já vai estar sangrando, né? Então, vamos lá. Dada todas as desvantagens, a gente já sabe aqui o que esperar dos dois. Carlos Prates vai tentar nocautear, vai tentar manter essa boa fase dele, manter a luta em pé, enquanto Ian Garry vai tentar de tudo para travar essa luta, que é o que ele fez com outro striker perigosíssimo, que foi o Michael Page. Ele não quis saber de trocação. E olha que ele é um bom trocador. Tem bons knockouts, ele é grande, imenso pra categoria. Mas, cara, quando é um cara perigoso e até, de certa forma, imprevisível, como o Prates, como o Page, pode ter certeza que o Garry vai querer amarrar a luta. E é isso que ele vai querer fazer. A verdade é essa. Então, pra essa luta aqui, cara, a grande questão é: o Prates, ele tá pronto pra esse antijogo do Garry, porque ele tava se preparando pra enfrentar um boxer, que é o Geoff Neal. Do nada vai enfrentar agora um jiu-jiteiro, né? Que vai se transformar num jiu-jiteiro pra essa luta, que é o Garry. A pergunta é, meu caro amigo Igor, Prates vai lidar bem com esse jogo que ele não tava, ele teve que mudar, né, os planos no meio do camp? Olha, primeiro de tudo, não é um jiu-jiteiro, né, o Ian Garry, de jeito nenhum, né? Não, então, ele vai se transformar num jiu-jiteiro. Ele vai tentar se transformar, porque eu paro no tentar, porque assim, eu não tô dizendo que ele é ruim de chão, que ele não sabe nada de chão, claro que ele sabe, mas ele, aqui no Brasil, assim, a galera nas redes sociais estão tratando ele como o Demian Maia, pô. Calma lá, pessoal, o bicho não é o Demian Maia. Entendeu? Não é pra tanto, né? E o Carlos Prates é faixa preta há 3 anos, segundo dan, e treina jiu-jitsu há mais de 10, acho quase 15 anos, 13 anos, um negócio assim. Ele não começou, tipo assim, igual o Poatan, por exemplo. O Poatan intensificou os treinos de jiu-jitsu dele há 2, 3 anos, sei lá, mais ou menos. O Carlos não, o Carlos na Tailândia acho que dava aula de jiu-jitsu, treinou jiu-jitsu e tal. É faixa preta de verdade, não faixa preta. Igor, mas ele não mostra. Mas pra que ele vai mostrar o jiu-jitsu dele se ele tratoriza todo mundo que entra na frente dele em pé? Ele não mostra porque não precisa, né? Porque não é o estilo de luta primário dele. Ele mostra quando é necessário, né? Porque o plano A dele é matar. Né? É o jiu-jitsu defensivo, tipo o Anderson, por exemplo. O Anderson não fazia jiu-jitsu, a não ser que caía por baixo, ele fazia guarda, e ele era muito bom nisso, né?
E o Ian Gary, cara, se você pegar o MVP como base, o MVP não tem noção nenhuma de jiu-jitsu. A noção dele é bem menor do que a do Prats. O Prats, dele, que o diga, né? Exatamente. Strike é um brawler, Cara, é como você imaginar... Poxa, se tem um cara... Só da luta em pé, um brawler assim, da luta em pé, que só parte pra trocação. Josh Emmett, não, Josh Emmett tem chão também, tem o wrestling, deixa eu pensar. Ih, rapaz, nessa pressão toda é difícil. Deu um branco também em mim. É porque a pressão, cara, você fica... Pronto, é como se o Poatan tentasse derrubar e dominasse um cara na luta agarrada. Pronto, foi isso que o Paul Daly fez com o Michael Page. Então... Realmente, não é parâmetro. Não dá, é outra realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que o Ian Gary... Eu acho casamento ruim pro Ian Gary, já falei isso lá no Canal Punch, e isso divide opiniões, tem gente que acha que vai ser, assim, que o estilo do Gary é melhor, eu não consigo ver de nenhum ângulo, o estilo do Gary é um estilo evasivo, de bater e sair, que ele sempre se valeu muito do tamanho dele pra fazer esse jogo, que ele é grande e rápido, mas apesar dele ser mais alto do que o Prats, ele tem 9 centímetros a menos de envergadura. É muita diferença de envergadura contra um cara que é preciso. O Carlos Prats não vai pra cima de qualquer jeito. O Carlos Prats, ele pega o time, acha a distância, pega o time, golpe, um de cada vez, pra machucar. O Gary vai aproximar dele, vai tomar golpe, vai sentir, vai botar pro chão. Será que vai dar? Pode ser, a gente vai ter que ver na luta. Grade. O Prats, ele é que nem um Poatan, né? Ele busca o contragolpe através da pressão. Então ele marcha pra frente, vai encurralando o cara. Então, quando o cara fica, tô encurralado aqui, vá, ele sai, pum, derruba. Exatamente. E a mesma coisa que o Poatan faz. Ele vai tocando, vai pressionando e tenta pegar o cara no desespero, Inclusive, né? Até isso já deve, nesse momento que esse vídeo sair, já deve ter saído. Eu tenho um canal secundário, MMA Brasil, que eu faço com o Rafa do MMA Hoje, do canal MMA Hoje. E a gente teve lá o Henrique Oraguchi, que é analista da Shootbox hoje. Tá trabalhando como analista na Shootbox e ele comparou o Prats exatamente com o Poatan. Ele comparou essa luta com o Poatan e a Adesanya 1, entendeu? Que as missões dos dois estão muito claras, né? O Gary vai ter que fazer o trabalho de... A real, o Gary vai ter que fazer uma luta perfeita, não vai poder cometer erros, e o Prats vai ter 25 minutos pra nocautear. E aí, tem um fator aí que pode ir contra o Prats, que nós não sabemos nada, eu nunca vi, a gente ouve falar, que é a questão do gás, ele fuma, não dá pra gente esconder o sol com a peneira e falar que não impacta a gente, óbvio que impacta, né? Não tem como. Mas a questão é, já está impactando a nível dele não conseguir fazer 5 rounds? Nós vamos descobrir nessa luta se tiver 5 rounds, né? Ainda tem esse detalhe, né? Mas eu acho muito difícil. Eu não acho que o Gary tem... Igual você falou, ele tava preparando pro Geoff Neal. Lá na Fight Nerds, os caras fazem treinos de defesa de queda e de grade recorrentemente. Não é uma coisa que eles fazem por um camp. Eles estão sempre... O Prats vai pra Fight Nerds. É rotina. Né? É que o Prats, ele treina a parte em pé dele de Muay Thai na VTT, lá em Taubaté. Ele não treina na Fight Nerds a parte de trocação, mas a parte de chão e de defesa de queda, ele vai lá com o Flávio Álvaro. E é rotineiro. Pra todo mundo lá, não só pro Carlos, pro Ruf, pro Jean. Não à toa o Jean. O Bryce Mitchell não conseguiu fazer nada com o Jean, não conseguiu derrubar o Jean. Porque é um estímulo recorrente deles. Então, eu não acho que o fato de o camp, num primeiro momento, ter sido pro Geoff Neal vai impactar tanto. Por isso, se fosse uma academia que só treina isso pro camp, era um cenário. Mas como não é o caso deles, e eu sei que não é, cara, eu acho muito difícil pro Gary, cara. Vou te ser muito honesto. Um casamento horroroso pro Ian Gary. Mas todo o favoritismo nesse nível é pequeno, eu acho. Eu acho que, assim, eu acho o Prats favorito, mas eu acho, assim, 55-45. É como eu vejo essa luta, entendeu? Eu acho que o Gary é um lutador inteligente, tem que ir de luta, tem gás, ele pode fazer uma luta muito boa, não e pontuar mais, é possível. Então, mas eu, se fosse colocar meu dinheiro, colocaria no Prats, sem dúvida nenhuma. Sabe que eu tô com pressentimento, cara? Eu acho que o Prats vai tirar pra nada o Ian Gary. Vai ser... Eu acho que pode ser um negócio assim, que antes do Gary tentar fazer alguma coisa, o Prats já vai encaixar alguma coisa e finalizar a luta rápido, sabe? E aí agora, a partir dessa vitória, ele vai fincar de vez a bandeira dele no top 10, perto do top 5, assim, da categoria. A minha torcida é essa. Assim, eu tô com essa impressão, cara, assim... É só puro instinto, sabe? Não tem, assim, nada que eu... esse detalhezinho aqui que eu vi e tal. Eu tô com esse pressentimento, cara, que talvez essa luta seja bem mais tranquila do que a gente imagina, no fim das contas. Seria uma coisa excelente, né? Mas, cara, tem aquilo. Tudo indica que vai ser uma luta um tanto complicadinha pro Prats, né? Complicadinha que eu digo, chata, sabe? Uma luta assim meio que, vou ter que
me esforçar mais do que nas outras. Mas, pô, mais uma vez, eu acho que tudo indica que o favoritismo aqui vai ser do Prats. Como você falou, Gary não é um Demian Maia, ele não vai ser da noite pro dia que ele vai se transformar no Demian Maia, não vai amassar o Carlos Prats no chão, até porque, vamos dizer assim, vamos dizer até que o Gary seja superior ao Prats no chão. Mesmo que essa diferença, mesmo que haja uma diferença, eu acho que não é significativa. E numa luta de verdade, também não acho que vai fazer tanta diferença assim, sabe? Sim. Então, e outra coisa, o Prats foi quedado pelo Neil Magny, né, que pra mim, assim, tem mais carreira, digamos assim, tem mais bagagem no jiu-jitsu do que o Ian Gary. Pô, o Prats saiu, né, se levantou rápido e no primeiro round ainda, e acabou ali. O Flávio Álvaro, ele fala uma coisa, que é o treinador do Prats, dos meninos lá da Fight Nerd de chão, que eles não trabalham com a ideia de que eles nunca vão ser derrubados. Isso não existe lá. Eles trabalham com a ideia de que, primeira coisa, vamos tentar não cair. Mas e se cair? Vamos ter as armas pra sair ou pra atacar. Então, assim, você pode ver o Jean, por exemplo. O Jean, ele, na luta com o Bryce Mitchell, na hora que o Bryce Mitchell vai conseguir a queda, ele encaixa a guilhotina. Pra quê? Pode ser que quase pegou. Mas a ideia primária não é nem pegar. É tirar todo o foco do Bryce Mitchell da queda, do domínio, e trazer pra defesa. E a partir dali, na hora que o cara sai da guilhotina, o Jean afasta ele e levanta. Então, são mecanismos, assim, eles se colocam em posições difíceis nos treinos, em posições de que eles foram pro chão, de que eles caíram no chão, porque, cara, é assim que as coisas são. Por melhor que você seja em defesa de queda, tu pode ir pro chão a qualquer momento. Então, eles estão ali sempre trabalhando isso e é por isso que os caras estão... Gente, o sucesso dos caras não é uma sorte. Não são as estrelas que se alinharam e os deuses do MMA que quiseram. Não. O que acontece ali é que os caras têm um trabalho diferente, cara. Não tem o que fazer, entendeu? E a gente vê isso nas lutas e eu acho que nós vamos ver mais uma vez. Essa questão da via rápida que você falou, do Carlos tirar pra nada, é possível. Com certeza é possível. É um sentimento. Uma bola de cristal. Estou dando uma de Carlos Dinac. Carlos Dinac. A força tá me dizendo isso. É, muito bom. Então, vamos lá. Palpite final. Vamos ver se pelo menos no resultado a gente discorda, né? Palpite final. Método e vencedor. Eu acho que vai ser um Carlos Prats por nocaute no 4º round ou no 5º round. Eu acho que vai ser Carlos Prats por nocaute no primeiro round. Tá confiante. O homem tá confiante. Vamos ver. Tô seguindo minha intuição, por assim dizer. Vamos lá. Eu torço pra você estar certo. Quanto mais espetacular for, melhor pro Prats, né? Então, acho que é isso aí. Encerramos aqui os palpites. Acho que não tem mais nada pra comentar aqui, a não ser que essa luta aqui vai ser uma porcaria. Queria pontuar mais uma vez isso. E que esse cara aqui... Se você é fã de verdade... Tem que assistir. Fã casual, ó. Eu quero ver vocês aí que estão assistindo postarem um story assistindo essa luta e me marca lá, marca eu e o Igor lá no Instagram pra gente ver quem é fã de verdade. Aí, ó, Chelsea Chandler contra Joseline Edwards. Postem lá no story, marquem a gente. O Instagram tá aí dos dois, tanto do Igor quanto o meu. Quero ver, então, quem é que é fã de verdade. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Igor, seja muito bem-vindo aqui no canal. Espero ver você aqui mais vezes também. E, obrigado aí pela sua participação e obrigado pelos seus conhecimentos e seus palpites aqui pra esse card de sábado. Conhecimento é uma palavra muito forte, mas, cara, eu tô honrado. É um conhecimento, pô. É um conhecimento. Eu confio muito, não. Só deixa essa mensagem. A mensagem final é: não confie muito no meu conhecimento. Confie mais no do Carlos. Eu acho que. Mas enfim, cara, foi uma honra, foi um prazer. Tô feliz demais. E sempre, cara, que você precisar, só me chamar que tamo na área. E é isso aí, pessoal. Se inscreva aí no canal do Igor. Vou deixar o link na descrição. Tá marcado aí também. Sigam ele no Instagram. Tá aparecendo aí, ó. @canalpunch. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido e até a próxima.